Times que quase contrataram estrelas quando eles ainda não eram nada. Lá em 2016, o Everton estava buscando jogadores jovens com potencial para se tornar a próxima grande estrela do time. E na Noruega, em um clube chamado Brann, tinha um jovem jogador chamado Erling Haaland. Ele na época tinha só 15 anos, mas já estava atraindo olhares de bons olheiros. Mas o que aconteceu depois é o tipo de coisa que deixa a torcida do Everton acordada de noite até hoje. Um dos olheiros do Everton, chamado Brian King, analisou o jogador e gostou muito do que ele viu. E na época só custaria apenas 60 mil libras para contratar o jogador, o que é bem menos do que R$1 milhão, para você ter noção. Isso é dinheiro de troco para um time da Premier League. Mas os treinadores da base do Everton tinham as suas dúvidas. Disseram que ele era muito grande para a idade dele e quando os outros jogadores também fossem crescer, ele perderia essa vantagem. Então o Everton decidiu por não seguir com a contratação do jogador. Mas esse foi só o começo da história do Everton com Haaland. Eles conseguiram errar isso mais uma vez. Um ano depois, o Everton estava perto de contratar o jogador mais uma vez. O diretor de futebol, Steve Walsh, até levou o Haaland e o pai dele pro Goodison Park para ver um jogo do time. A transferência ia acontecer por cerca de 2 milhões de libras, o que é mais ou menos 10 milhões de reais, e o jogador já estava inclusive conhecendo os jogadores e conhecendo toda a estrutura do time. Até que uma coisa completamente inesperada arruinou a transferência. Acontece que o dono do Everton na época, Farhad Moshiri, se recusou a pagar 2 milhões de libras por um jovem norueguês desconhecido. Mesmo com todos os olheiros e treinadores falando que ele poderia ser especial, o dirigente se recusava a tomar esse risco. Então a transferência melou e o Haaland teve que voltar para a Noruega. Poucos anos depois, o Haaland explodiu no Salzburg e no Borussia Dortmund. Depois disso, ele foi contratado pelo Manchester City por mais de 50 milhões de libras e se tornou um dos atacantes mais letais da história do futebol. Tudo isso quando o Everton poderia ter comprado ele quase de graça. Eu sou o Donas e para mais vídeos como esse, não deixe de me seguir no Camisas pelo Mundo.